às vezes não é o seu post que está ruim ou a sua marca que não tem relevância. Simplesmente o seu público-alvo não está naquele momento naquela rede social. Em alguns conteúdos passados eu falei sobre produção de conteúdo e algumas pessoas ficaram com algumas dúvidas. E recentemente, em algumas aulas e palestras, todo mundo pergunta sobre essa dificuldade de produção de conteúdo. Primeiro, eu não vou tratar aqui dos equipamentos, se você tem ou não iluminação, se você tem uma boa câmera, você pode usar o celular, enfim. O importante nesse processo é como você produz o seu conteúdo, mas no conceito de roteiro, ou seja, o que você vai apresentar e para quem você vai apresentar. Então você tem que ter um planejamento de produção de conteúdo. Essa é uma etapa extremamente importante, porque se você não fizer isso, você começa a fazer coisas inusitadas e achar que é engraçado. O pior das coisas é quando você conta uma piada e só você dá risada e ninguém entendeu. É o que acontece, muitas vezes alguém cria uma produção de conteúdo ou faz um conteúdo e ninguém entendeu o que ele quis dizer ou o que ele quis transmitir. Esse é o pior dos mundos, tá? Segue aí, então, algumas etapas de como produzir ou ajudar você a planejar a produção de conteúdos para o seu pequeno negócio. Defina seus objetivos. A primeira coisa, o que você quer dentro da internet? Eu quero vender mais, eu quero captar mais clientes, eu quero ter maiores seguidores, eu quero ter leads. Então, o que você precisa agora é aumentar a quantidade de seguidores. E aumentando a quantidade de seguidores tem uma maneira, é conteúdo. Conteúdo é que faz aumentar a quantidade de seguidores. E quando você propõe a vender alguma coisa ou fazer uma ação promocional nas suas redes sociais, o seu e-commerce vai começar a trabalhar cada vez mais para você. Porque desta forma os seus clientes vão poder comprar e ele já sente segurança. Então, defina os seus objetivos, o que você quer dentro da internet. Então, para isso, você vai definir a sua produção de conteúdos baseado nos objetivos, tá? Então, isso é extremamente importante para que você não perca o foco do seu negócio, tá? Identifique o seu público-alvo. Quem é seu público-alvo? Faixa etária, onde mora, classe social, é relevante ter escolaridade, não tem, qual é o nível? Identifique quem é o seu público-alvo. É B2B, B2C, pessoas que de uma determinada faixa etária, de uma classe social ou de uma determinada região. A terceira dica é faça a pesquisa de palavras-chave. As pesquisas de palavras-chave vão te ajudar a identificar os termos mais relevantes para o seu negócio. Então, se eu trabalho com churrasco, tem alguns termos mais relevantes para o churrasco. Quem trabalha com pesca tem termos mais relevantes para você indexar com a pesca. Se você trabalha com salão de beleza, quais são as informações, as palavras-chave mais utilizadas para o processo de beleza? Então, tudo isso precisa ser trabalhado, inclusive mencionado, seja no vídeo ou no texto dentro da produção de conteúdo. Crie um calendário editorial. Mas o que é calendário editorial? Bom, o editor, eu estou falando daquele que faz livro ou aquele que faz, por exemplo, uma edição de jornal ou de revista. O que eles têm? Um calendário. Então, de segunda a sexta, ele já sabe mais ou menos quais são as linhas de informação ou as notícias que eles vão comunicar. No seu caso, a mesma coisa. Faça um calendário onde você tem um mês e todos os dias, se você for postar, quais são os conteúdos ou os temas que você vai explorar. Porque desta forma, quem vai produzir conteúdo vai entender qual é o tipo de trabalho que precisará desenvolver para atingir o seu objetivo, conforme está lá na programação do calendário editorial. A quinta, escolha seus canais de distribuição. Isso é importante. Muita gente quer fazer parte de vários canais. E hoje é possível. Não é tão difícil assim. Se você for partir por uma produção de vídeo, você tem que ter vídeo na vertical, vídeos curtos que tenham roteiro na hora de falar, na hora de você discursar. Por exemplo, eu quando faço um conteúdo e começo a gravar, eu tenho roteiro. Por trás dessa câmera aqui, eu tenho um telepronto onde eu vou lendo a maioria destas informações. Como eu tenho prática, eu só coloco tópicos. Mas se você não tem prática, você vai ter que decorar ou ter um sistema de roteirização. O roteiro é extremamente importante. Para isso, você vai entender aonde você vai colocar o seu vídeo. O vídeo hoje curto, na vertical, ele entra no TikTok, no Instagram, no Facebook, porque o Facebook tem o Reels, assim como o Instagram tem o Reels. E entra no YouTube Shorts. Então, são 4 plataformas na qual você pode publicar. Se for texto, você tira o YouTube. Já não dá mais para publicar no YouTube o texto, mas você coloca aonde? Você pode colocar no Instagram e no Facebook. Dá para colocar no TikTok? Até dá, porque você vai colocar páginas estáticas com fundo musical e ele vai entender, mas não é aconselhável, tá? A sexta e última dica é monitore e avalie os seus resultados. É fácil, você entra lá no seu Facebook, na sua fanpage e consegue monitorar a quantidade de leads, ou seja, pessoas que deixaram lá o cadastro, a quantidade de visibilidade, pessoas que compartilharam, as pessoas que curtiram aquele post. Desta forma, você consegue, então, monitorar
qual é a relevância do conteúdo que você acabou de postar, ou depois de 2, 3 dias você consegue fazer isso. A mesma coisa no Instagram, no YouTube. E o TikTok tem também ferramentas para isso. Você tem que monitorar. De repente, você está postando num horário errado, onde as pessoas estão dando pouca relevância para você. E, às vezes não é o seu post que está ruim ou a sua marca que não tem relevância. Simplesmente o seu público-alvo não está naquele momento naquela rede social. Então, precisa monitorar para você obter o quê? Mais curtidas, mais engajamento, mais compartilhamento e automaticamente mais conversões. Ou seja, pessoas comprando de você dentro da internet. E muitas vezes a gente quer que as pessoas comprem na internet. Às vezes eu prefiro que o meu cliente vá ao estabelecimento dos meus clientes, porque desta forma você cria um vínculo na qual você está ao vivo junto com aquele consumidor. E aquele consumidor deixou de ser um seguidor, deixou de ser um internauta, passou a ser um cliente, e muitas vezes ele vai acabar comprando com mais frequência daquele estabelecimento que é o meu cliente. Tá certo? Bora digitalizar, dá um joinha quando você curte, você ajuda a listar esse conteúdo para mais pessoas e ative o sininho. Você receberá notificações de novos conteúdos. Até o próximo vídeo. Bora digitalizar, dá um joinha quando você curte, você ajuda a listar esse conteúdo para mais pessoas e ative o sininho. Você receberá notificações de novos conteúdos. Até o próximo vídeo.